Na próxima matéria, a gente vai falar de autoconhecimento. Hoje a gente vai apresentar uma ferramenta que ajuda a pessoa a se conhecer melhor, a entender por que ela faz o que ela faz. A gente vai falar com a especialista Isabela Girotto sobre Eneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento. Boa tarde, Isabela. Afinal, em que consiste o Eneagrama? Eneagrama é uma ferramenta milenar. Ela ainda é muito pouco conhecida, por incrível que pareça. A gente está falando de uma ferramenta de mais de 2.500 anos. E ela fala dos padrões de personalidade. As pessoas perguntam geralmente assim, como que divide toda a humanidade em alguns padrões de personalidade? Nós vamos falar de padrões de personalidade, nós vamos falar de instinto, de asas. Então, assim, são várias situações em um padrão. Então, por isso que é grandioso essa ferramenta, merece muito respeito. E ela é a junção da psicologia com a espiritualidade. Olha, achei bem interessante. E, afinal, por que a pessoa deve se conhecer? Por que ela deve começar essa busca e por onde começar? Primeiro, a gente fala que a pessoa deve se conhecer a partir do momento que algo a incomoda e que ela sente essa necessidade, né? Quantas vezes a gente está num processo, a gente vê alguma coisa e fala assim, meu marido precisa disso, minha amiga precisa disso. Assim, é uma visão um pouco deturpada, né? É a pessoa que tem que sentir a necessidade. Só que uma vez sentida essa necessidade, você vai em busca do seu processo de autoconhecimento, ele é grandioso. Porque quanto mais a gente conhece essa caixinha de surpresa que somos, mais autoridade, mais um adulto responsável pelas minhas ações e atitudes eu me torno. O que eu consigo com essa ferramenta é parar de reagir e começar a perceber padrões para então eu começar a agir da maneira que eu deveria. E eu começaria isso como? Procurando um especialista, um terapeuta, por onde uma pessoa que está descontente com a forma que ela está levando a vida, por onde ela começa? Hoje em dia eu falo que a gente está vivendo uma época que, por mais difícil que seja, né, situações que a gente está vivendo, pandemia que a gente, né, foi colocado assim de uma forma super abrupta, tem várias formas de se autoconhecer. É a ferramenta do Eneagrama e os movimentos sistêmicos. A ferramenta do Eneagrama, ela é maravilhosa para a gente perceber o nosso padrão de ação, padrão de reação. Por exemplo, quando a gente está mal, nós temos um outro padrão de comportamento. E quando a gente também, eu brinco assim, que a gente está viajando, que está tudo tranquilo, a gente está numa boa, a gente também tem outros padrões de comportamento dentro da mesma pessoa. Trazer à luz esses padrões que antes eram inconscientes, você concorda que eu ajo com muito mais assertividade, que eu tenho um autocontrole para as minhas ações? Então, é esse o olhar do Eneagrama. Primeiro, um processo de compaixão também com o outro. Porque uma observação que eu gosto de fazer é o seguinte, se o outro está me incomodando, o que eu tenho desse outro em mim? É a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Então, ao invés de eu querer mudar o outro, eu percebo o quão grandioso esse outro está sendo para o meu próprio crescimento. Então, é como aquela história do avião da máscara de oxigênio. Primeiro na gente e depois a gente consegue ver o outro. Isabela, você disse, então, a pessoa ela revela diferentes padrões dependendo das situações. Você disse que numa viagem a gente está bem, no dia a dia às vezes a gente está explosivo e reativo. Então seria o quê? Personalidades diferentes dentro de uma mesma pessoa? Comportamentos diferentes, né? Dentro do processo do Eneagrama, a gente não muda o nosso padrão de personalidade. Como aparece, como manifesta essa personalidade? Da gestação aos 3 anos de idade, algo acontece ali de forma percebida e aquilo fica
no inconsciente. A gente vai falar que é a dor da criança ferida. E ali, a partir da minha vida, é como se eu entrasse. Eu gosto de brincar que Enneagrama é uma casa de 9 quartos, e aí eu entro para o meu quartinho. Naquele quarto, as minhas ações do dia a dia, naturalmente, instintivamente, ela é um padrão daquele ponto de vista, daquela dor inconsciente da criança. E aí se materializa o padrão de personalidade. Então, ela é única, ela é o nosso padrão. Você muda de personalidade? Não. Aquele é o seu padrão de personalidade. Como que eu faço então? A gente evolui, a gente torna consciente aquele padrão e te liberta daquele quarto. Você disse que a pessoa ela se manifesta a personalidade dela, né? Já nasce com uma personalidade. E ela vai fazer uma espécie de gerenciamento, então, dessa personalidade para trazer à tona o que há de melhor ou o que ela queira trazer. Ela fica mais consciente, então ela toma decisões pensadas para de agir aleatoriamente, começa a deliberar, então, a decidir o que ela vai fazer, como ela vai agir e reagir, é isso? Quando a gente traz para a consciência esses padrões, na hora que eu tô ali, eu falo que numa espiral descendente ali, que é quando a gente está ficando mal e a gente vai assumir um outro padrão, que não é o natural, que não é o instinto, porque a gente age na personalidade. É como se a nossa personalidade fosse uma máscara, o Homem da Máscara de Ferro, que por mais que seja pesada aquele padrão de comportamento, aquela máscara, quando eu tiro ela, eu me liberto. Mas eu tenho que ter toda a honra porque foi ela que me trouxe até aqui. Em todas as situações da nossa vida, no instinto é ela que vai predominar. Só que nesse sinal de trânsito, quando ele vai ali na luzinha amarela, nessa espiral que está ali partindo para outro padrão de comportamento, eu tendo consciência dela, eu consigo mudar o padrão de agir. E consigo sair daquele estado. Muitas vezes que eu posso ficar ali um pouco mais down ou mais quieta, em cada padrão manifesta um comportamento diferente. Todos os padrões, existem pessoas que se encaixam em todos os padrões devem ser honrados, é isso? Cada pessoa tem um padrão específico. Nós duas podemos ter o mesmo padrão de personalidade, né? A gente honra esse padrão. Só que nós somos o Enneagrama todo. Só que a gente vai para um quartinho e assume só aquele padrão. Então, conhecer do Enneagrama é uma ferramenta que ela te liberta do quartinho. É como se a gente fosse uma casa de 9 quartos e você fosse convidado a vir para a sala dessa casa e conhecer e se apropriar com autoridade de diferentes padrões que a gente tem internamente dentro da gente, mas que não é muito à vontade, vamos falar assim, para a gente agir daquela forma. Então a gente passa a tomar consciência e ter atitudes diferentes daquele padrão automático. Então todo mundo tem um pouco dos 9 tipos. Todo mundo pode usufruir. Então, se eu descobrir que eu quero ser mais um tipo 2, um tipo 3, alguma coisa legal que eu acho em outro tipo, que eu acho interessante e que eu gostaria de desenvolver na minha personalidade, no meu jeito de ser, então é possível fazer isso. É exatamente esse o convite para essa tomada de consciência e para essas novas ações. Oba, já adorei. Então, Isabela, afinal, vamos então aí discutir brevemente, de forma resumida, mas bem objetiva, quais são esses 9 tipos, para ver se o pessoal de casa já consegue identificar qual tipo que se encaixa mais. O Enneagrama ele é dividido em 9 padrões. Esses 9 padrões eles vão estar linkados aos pecados capitais. Na verdade, são 7 pecados capitais hoje, mas antigamente eram 9. É que o medo e a mentira, eles foram tirados de pecado capital. E eles vão estar ali ligados como se fosse uma grande força para a manifestação desse padrão.
Então, a gente começa nas pessoas de personalidade 8. 8 está linkada à luxúria. Não é, essa luxúria é por excesso de força. Então, são pessoas que vão fazer, são mais destemidas a qualquer custo. Existe essa força interna que move e faz agir, com o pecado da luxúria. O 9, a gente fala que ele é o mais pacificador. Ele vai estar linkado à preguiça. Eu gosto de falar que não é que a pessoa é preguiçosa, é uma preguiça da forma que ela vai ter que resolver as questões internas dela. Sempre ela deixa para depois. Então, por exemplo, ela coloca o trabalho dela em modo automático. Ela trabalha super bem, então não está linkado ao preguiçoso. Mas sim uma pessoa que posterga as ações da própria vida, tá? E tá ali mais conciliadora, mais jeitosa. Personalidade 1 está linkada à ira, ao pecado da ira. E a personalidade 1 são aquelas pessoas mais metódicas, com processo de autocobrança. Então, além da cobrança externa, que a gente vive isso todos os dias, a personalidade 1 parece que tem uma vozinha interna dentro da cabeça e que ela tá ali, eu tenho que fazer certo, eu tenho que ser pontual, num processo de autocobrança o tempo todo. Tipo 2 está linkado ao orgulho. O que é esse orgulho? A pessoa que acredita que todos vão precisar dela, mas que ela não precisa de ninguém. Então ela está voltada para o outro, ela é extremamente servil, numa atitude onde ela não precisa aparecer, mas ela é essencial e acaba se esquecendo um pouco dela. Está voltada para o que o outro precisa, o que o outro vai necessitar dela. Tipo 3 é a mentira. Também a gente não pode linkar com mentiroso, e sim a mentira, da imagem que eu projeto e que eu passo a acreditar que eu sou aquilo que eu quero passar para o outro. Então são pessoas que gostam de mostrar seus feitos, pessoas realizadas, que às vezes pagam um preço muito alto por aquilo, mas estão sempre com um sorrisinho no rosto, super políticas, mostrando essa imagem de sucesso. Tipo 4, a gente vai falar da inveja, e não é a pessoa invejosa, mas sim uma inveja que eu sinto das conquistas do outro que eu gostaria de também conquistar. Então aqui eu gosto de falar que as personalidades aqui de cima que a gente já percorreu, elas são numa energia mais para fora. Quando a gente chega nas personalidades 4 e 5, a gente vai baixando um pouquinho. Então aqui tem um certo grau de inferioridade que a pessoa sente, uma baixa estima, que a gente tem que trabalhar um pouquinho nesse olhar. A personalidade 5 é da avareza. A avareza está linkado àquelas pessoas que são mais reservadas. Às vezes a gente acredita que a pessoa tem que estar numa mesa de almoço, tá ali todo mundo interagindo e de repente ela sai um pouquinho daquela situação e a gente fica incomodado. Será o que eu fiz? Não, as pessoas tipo 5 têm essa necessidade de se sentirem mais reservadas, então elas tem esse castelinho próprio. A personalidade 6, nós vamos falar do medo. Não é que a pessoa é medrosa, é um medo que paralisa, e aí esse medo impede a pessoa, às vezes, de conseguir, porque na cabeça deles é assim, não é se vai dar errado, é quando vai dar errado. Então é uma pessoa que às vezes procrastina, começa várias coisas e muitas vezes não termina, porque ela acaba sendo paralisada por tantas questões internas na cabeça dela. E a personalidade tipo 7 está relacionada à gula. Então são aquelas pessoas mais felizes, muitas vezes a gente até brinca assim que falta até um pouquinho de noção, porque ela está sempre querendo fazer algo, sempre com um olhar super positivo, porque ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com a dor. Muito interessante, então. Então, por exemplo, se eu sou sua paciente e eu chego aqui e descubro o meu tipo com você, a partir disso, o que eu faço? Qual é o próximo passo? Quais as atitudes para eu, então, melhorar e performar melhor na vida? As atitudes, assim, nós somos pessoas cheias de teoria e hoje em dia tá muito fácil essa busca. O que fazer com ela depende exclusivamente da pessoa.
depende do seu caminhar, depende da sua decisão de dar um passo à frente. Então, trazer isso para a consciência nos liberta de um padrão automático. Uma vez que eu estou liberta de um padrão automático, eu posso ter diferentes formas de agir muito mais construtiva para mim, para as minhas ações. Uma vez que eu estou que eu me conheço completamente, uma vez que eu estou segura das minhas ações, uma vez que eu sei quem eu sou, eu melhoro para mim, eu melhoro para o outro, eu melhoro no ambiente de trabalho. Então isso é uma infinitude de questões de relacionamento, um olhar para o filho, um olhar para os nossos pais, enfim, tudo isso fica muito claro e fica mais fácil da gente lidar, que a gente fala que é o processo de compaixão. Mas e aí? O que eu faço com isso? Você vai ter uma ferramenta onde você vai se reconhecer, como eu gosto de falar, como se fosse numa autópsia. Você vai ter os seus caminhos de crescimento, de saber acessar tudo isso. Uma vez que isso tudo vem para a consciência, é óbvio que não é rápido, é num processo que a gente vai construindo todo esse olhar, mas a mudança, ela só depende de você. Mas mesmo assim, o Enneagrama ele oferece ferramentas de mudança, ele propõe metodologias, rotinas, ou só identifica e pronto, olha, você é o tipo tal, essas são suas forças, essas são suas fraquezas, ou ele propõe, então, ferramentas de mudança? Ele propõe as ferramentas de mudança. Isso a gente faz com muito cuidado. Tipo, eu gosto de falar que é como se fosse uma plantinha, né? Ela vai nascendo tudo aquilo dentro de nós. Algo que já existe, mas que está ali um pouquinho despercebido por nós mesmos. Então, nós vamos ter ferramentas para que isso seja mais fácil e que eu possa usar isso em diferentes áreas da minha vida. O Enneagrama, ele utiliza quais abordagens assim para fazer essa detecção da personalidade? Seriam questionários? E a própria pessoa respondendo as questões sobre ela mesma? Existe possibilidade de erro da pessoa responder mal e de não revelar, então, corretamente o resultado? Existe uma questão que hoje ainda tá muito sob discussão isso, né? Qual é a certeza que aquele teste vai detectar um padrão de personalidade? Lembrando que nós temos um pouquinho de cada dentro de nós, mas que um vai estar ali mais em evidência. Então, Enneagrama é sentido. A gente vai falando, vai contando histórias. Eu falo assim que a minha vida se tornou um livro aberto a partir do momento que eu escolho estar, eu falo que eu escolho estar do lado de cada mesa. Então, com essas histórias, as fichas nossas vão caindo, porque o processo da gente se conectar e a gente não ter que ali, né, enfiar o dedo na ferida para a gente se sentir exposto, quando eu vejo que tem um outro que também passa pelas mesmas coisas, porque a vida é assim, né? Todos nós passamos pelos mesmos perrengues, só que a gente tem um jeito diferente de olhar e de lidar. Então, com essa experiência, a gente vai seguindo, a gente vai sentindo todas as energias que o Enneagrama nos propõe. E aí, quando a gente vai falando, tem algo que ele é assim, não dá mais, é isso. E aí a gente descobre o tipo. Ficou muito claro a importância do profissional, então. Porque o profissional tem que quebrar essa subjetividade que a pessoa está em dúvida ou responder mal ou ter uma tendência para um tipo que não seja, né, ela. E aí o bom profissional, ele consegue, então, ter esse olhar diferenciado e saber identificar, então, identificar o real tipo que essa pessoa apresenta, é isso? O profissional ele vai conduzir o processo, né? A gente sempre tem que lembrar que o profissional ele tem que respeitar também as ordens da ajuda. Várias pessoas que vêm aqui, que a gente tem um olhar, a partir do momento que você é profissional, a gente consegue ser mais assertivo. Mas o que a outra pessoa está preparada para aquele momento? Aí a gente entra com a ordem da ajuda. Porque eu não posso me tornar uma pessoa que eu vou falar assim, olha, você é assim, e querer te impor um processo. Então, respeitando a ordem da ajuda, existe essa liberdade para as coisas manifestarem, e aí a gente vai conduzindo para o caminho da forma que você esteja confortável para a gente ser muito construtivo nessa caminhada.
uma vez que a pessoa entra nesse caminho aí, que eu acredito que seja um caminho sem volta, de descoberta e entende os tipos, existe algum perigo de ficar, então, julgando o outro ou colocando as pessoas nessa caixinha aí? Ah, você é o tipo 7, você é o tipo 6, você é assim mesmo, você não muda. Qual o perigo do julgamento dessa história? O julgamento, ele acontece assim, é muito engraçado, é involuntário. Quando eu estou fazendo workshop, a gente pede, olha, gente, deixa a liberdade para o outro, porque imagina o outro que não conhece dessa ferramenta, chega e fala assim, olha, você é tipo o quê? Eu sou Adriana, eu sou Isabela, como assim? Você quer me colocar dentro de um número? Então, assim, a gente tem a tendência a ter esse olhar. Só que, qual é o perigo de tudo isso? É a pessoa que tem que se perceber, porque às vezes, por exemplo, se a gente for de personalidades diferentes, mas agindo da mesma forma, então vários tipos vão reagir da mesma forma. E o que importa é a motivação para minha ação. Então, é isso que está por trás da ação. É ali, na motivação, que a gente tem que pegar. Então, não na ação. Nós podemos ser de diferentes tipos, agindo da mesma forma. Mas o que me motiva? Aí a gente consegue trabalhar. Nisso nos dá consciência do quão é perigoso a gente sair falando que a pessoa é tipo tal, né? Não é simples assim, é muito mais lá embaixo. Tá, a gente viu então que o Enneagrama é uma ferramenta super poderosa e bem assertiva. Você usa alguma outra abordagem para complementar então e ajudar a pessoa a sair desse lugar e ir para se transformar na pessoa que ela tanto deseja ser? Aqui, né, o meu processo de trabalho é pessoal. Eu uso a ferramenta do Enneagrama, que a gente descobre o padrão de personalidade da pessoa. Então, assim, aquela forma instintiva que ela vai estar sempre agindo, que ela vai estar se mostrando, e conjuntamente a isso, a gente também trabalha os movimentos sistêmicos, que são os movimentos de Bert Hellinger, né, das constelações familiares, que a gente vai trabalhar muito ordem, hierarquia, equilíbrio, pertencimento. Então, tudo isso num conjunto, ele é muito construtivo para a pessoa. A pessoa vai fundo, então, no autoconhecimento, né? Porque são ferramentas complementares, com abordagens complementares e diferentes também, né? É diferente que se complementam, e se complementam de uma forma muito concisa, assim. Então é muito grandioso a gente trabalhar, desde que, né, haja todo esse respeito, essa responsabilidade, lembrando do outro, da limitação do outro, respeitando o tempo do outro, a gente consegue ir bem fundo e libertar, assim, desses padrões tão automáticos. Só para complementar, já que nosso tempo está acabando, só para encerrar, aí você falou de tempo, né? Leva mais ou menos quanto tempo para a pessoa conseguir complementar esse ciclo de descoberta? Eu gosto de falar que nós somos seres eternamente verdes, né? Eu acho que a gente nunca vai estar completo. Até porque quando a gente já estiver completo, eu acredito que a gente volta para contribuir com esse todo. Então, na nossa vida, nós sempre vamos ter questões a ser trabalhadas e buscar. No nosso processo aqui de tomada de consciência, de ver um novo padrão, eu criei o processo da mentoria aqui comigo e a gente percorre ele por 7 semanas. Então, é uma vez por semana, 1 hora, e aí a gente vai ali fazendo essa grande caminhada, mas ela não acaba nunca. O processo, então, não é demorado, ele é rápido e as descobertas devem valer muito a pena. O investimento, agora vamos falar do investimento. É possível? É muito caro se conhecer, Isabela? Ah, claro que não. Assim, eu não vou falar da minha situação aqui, gente. Questão de valores, isso tudo é conversado. Mas eu acho que o processo da gente se permitir, se conhecer, se adentrar, é algo que não tem preço, né? Porque uma vez que eu estou ali me percebendo, me valorizando, isso daí vai desenvolver para tudo que eu for fazer, para onde eu estiver, isso vem junto comigo, é uma questão pessoal. Mas claro que é possível. Hoje é muito fácil, tem tem internet, tem livros e todo mundo consegue, né, buscar um pouquinho de autoajuda.
caro mesmo é não se conhecer. Caro mesmo é ficar no escuro, né? Gente, foi um prazer receber você aqui, Isabela. Fiquei muito feliz. Espero que as pessoas tenham curtido e consigam aí dar um passo no encontro do próprio eu. Eu que agradeço, e sempre é um prazer falar de algo que transformou minha vida, né? Eu falo que esse processo aqui hoje que eu vivo, inclusive a linha é a primeira linha desse meu novo parágrafo. Então, é maravilhoso. Eu que agradeço e foi um prazer.